E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de resolução de questões. Vamos falar do Word. Essa questão, ela vai falar do Word 2003, mas ela vale também para o 2007, para a versão 2010 e as superiores. Pegadinha clássica de estilo e efeito. Ela pergunta assim: itálico e subscrito são exemplos do que, respectivamente? Antes, vamos dar uma olhadinha em alguns conceitos importantes e algumas dicas que eu quero passar para vocês. A guia mais cobrada em concurso público para suas questões de Word é, sem dúvida, a guia página inicial. Olha essa questão aqui comigo. No Word, onde estão encontradas opções para escolher fonte, formatar parágrafo, selecionar estilo, localizar texto. Essa é a guia mais cobrada na sua prova. Você não pode ir para a prova sem saber os principais comandos, tudo bem? Só um detalhe, se a banca te cobrar o Word 2007, serão as mesmas questões de concurso, tá legal? Só que em vez de guia página inicial, o seu gabarito vai ser guia início. A Microsoft mudou isso aqui desde a versão do 2010, tá legal? Uma outra dica matadora para você não errar mais questão que te cobra ícone é o seguinte: você vai olhar grupo por grupo, tá? Olha aqui o grupo fonte. Isso aqui é chamado de grupo, essa parte superior são chamadas de guias, menus ou abas. Agora, o primeiro comando que você achar mais estranho é o primeiro que você vai posicionar o cursor sobre ele e ele vai te trazer a ajuda do aplicativo aqui. E você vai ler isso aqui e vai memorizar. Sabe por quê? Porque se esse comando você achou estranho e você não se identificou com ele, dificilmente ele vai te induzir ao erro se você souber agora o nome dele. Tá? Faça isso grupo por grupo. Olha o pincel de formatação aqui, ó. Posiciona o cursor, ele vai te trazer aqui a ajuda do aplicativo. Inclusive, quando tiver tecla de atalho, ele vai trazer aqui também. Essa dica é matadora para você não chegar na hora da prova e se deparar com ícones e perder a questão, tá legal? Então, voltando aqui, vou ampliar agora a guia página inicial, o grupo fonte. Acompanha comigo. Toda vez que você se deparar com essa imagem, puxa uma flecha no negrito, itálico, sublinhado e coloca. Isso é estilo. Memoriza isso. Negrito, itálico, sublinhado não é efeito. Negrito, itálico, sublinhado é estilo. Dica, começa a falar assim, ó, estilo negrito, estilo itálico. Não fala mais só negrito não, coloca isso na sua cabeça. Agora, o taxado, o subscrito e o sobrescrito, esses sim são efeitos. E essa pegadinha é clássica na sua prova, você não pode mais errar. Na medida do possível, toda vez que a banca te trouxer o efeito, procura desenhar o ícone também. Olha aqui algumas dicas. O subscrito é quando você quer aplicar um efeito da fonte e fazer com que o caractere ele vá mais para baixo. O sobrescrito é quando você quer que o caractere tenha um efeito e ele vá para cima. Olha essa dica matadora para você não errar mais as questões sobre os efeitos, sobrescrito e subscrito, e também já memorizar a sua tecla de atalho. Acompanha comigo. O subscrito, ó, subsolo. Subsolo vai para baixo, não é verdade? Então, quando a fonte tiver um efeito e o caractere estiver para baixo, o efeito é subscrito. E o que sobe, sobrescrito. E olha essa para as teclas de atalho, pessoal. Essa é matadora também. Muitos alunos se confundem na hora da prova com o Ctrl e o igual e o Ctrl e Shift igual. Ah, professor, mas qual que era o sobrescrito, qual que era o subscrito? Eu sempre confundo. Pega essa dica. Quando você desce, você vai usar o Ctrl igual. Para subir, não dá mais trabalho? O que dá mais trabalho, descer ou subir? Ah, é subir. Então vai dar mais uma tecla de atalho para você acionar. Ó. S de subir, S de shift. Pega essa dica para você não errar mais essa questão de tecla de atalho. Subscrito é Ctrl mais o sinal de igual. E sobrescrito, Ctrl mais shift igual. Professor, mas como é que eu vou estudar tecla de atalho? Puxando a flecha. Então toda vez que você se deparar com esse ícone aqui, ó, você já vai puxar uma flecha e já vai colocar a tecla de atalho dele. Puxa uma flecha lá na sua folhinha de guias e coloca a tecla de atalho dele para você não errar mais questão de tecla de atalho. Essa é uma dica matadora para estudar tecla de atalho. Voltando à questão, então, ele trouxe aqui o itálico, né? Você tinha que visualizar que na caixa de diálogo de formatação de fonte, a Microsoft deixa bem claro, ó, negrito, itálico e sublinhado são estilos. Efeitos é o taxado duplo, sobrescrito. Então, lá na caixa de diálogo, pessoal, é assim que está e é assim que eles cobram na sua prova. Muito cuidado, então. Então, nós temos como gabarito a letra D. Itálico é estilo e subscrito como sobrescrito é um efeito. Essa pegadinha é clássica, tá, pessoal? Bastante cuidado. Olha como teve uma outra banca que já cobrou isso aqui 3 anos depois dessa prova da Polícia Civil. A configuração padrão do Word vale para 2013, vale para todas as versões do Word, tá certo? Itálico é o quê? Ó, itálico não é efeito, itálico é estilo. Relevo, baixo relevo, assim como sombra, contorno, é tudo efeito também.
sacada final desse slide. Grava o que é estilo, que é o negrito, o itálico e o sublinhado. O resto, de forma geral, vai ser um efeito da fonte, tudo bem? Essa mesma banca que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, a FUNCAB, ela já cobrou isso aí de novo lá em 2013. Vamos fixar então? Na formatação de fontes do Word, são exemplos de estilo e depois ele quer um efeito, respectivamente. Por isso que é importante, pessoal, na hora que você estiver estudando, na medida do possível, tenta visualizar as caixas de diálogo, tenta perceber de onde é que a banca está tirando as questões para você gabaritar as questõezinhas de Word. Lembrando, a guia página inicial, ela é a guia mais cobrada. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, toda vez que aparecer os comandos, puxa uma flecha e procura desenhá-los. Isso vai te ajudar no gatilho da memória visual. Assim você fica cada vez mais craque com as questões de ícones, tá certo? Grava isso. Negrito, itálico e sublinhado não são efeitos. Olha mais uma questão aqui, ó. Agora na prova da Polícia Civil da Unesp. Ela trouxe aqui, ó. Polícia Civil do Estado de São Paulo, que sofreram formatações. E ele é bem pontual e te pergunta: assinale a alternativa que contém somente palavras com aplicação de efeito na fonte. Por isso que era importante você visualizar aqui, polícia, a palavrinha do e a palavrinha de, não tem nada a formatação, certo? Tá com estilo normal. Agora, a palavrinha civil, ela sofreu um efeito que faz com que o caractere sobe, né? Sobrescrito é o efeito para fazer com que o caractere suba. Estado é um estilo de negrito. O são é um efeito taxado. E o Paulo, estilo itálico. Muito cuidado, pessoal. Essa pegadinha, ela despenca na sua prova. Então, na hora da prova, se a pessoa não tiver ligado nessa pegadinha do estilo de efeito, ela vai achar que civil, que a palavrinha estado, que a palavrinha ação e a palavrinha Paulo sofreram formatações de um modo geral. Fato. Mas quais dessas palavrinhas estão apenas com efeitos? Por isso que aqui o nosso gabarito é a letra E. Apenas a palavrinha civil e apenas a palavrinha ação sofreram efeitos na fonte, tá legal? Para você memorizar então e não errar mais. Próxima questão. Um perito criminal fez um relatório utilizando o editor de texto. Em um determinado texto do relatório, ele digitou através do teclado as seguintes teclas de atalho, outro tópico que despenca na sua prova. Aí ele cobrou aqui, Ctrl mais Shift mais C. O que será que isso aqui faz? Lembrando daquela dica, para estudar tecla de atalho, a melhor forma é praticando. E o pincel de formatação, que copia a formatação de um trecho e aplica a outro, tem essa teclinha Ctrl Shift C. Por isso que o gabarito nessa questão é letra B. Ele copiou a formatação de um texto e aplicou a outro, para deixar bem completa a questão. Vamos dar uma olhadinha na prática, como é que fica isso. Então eu estou aqui com o editor de texto da Microsoft, o Word. Ó, quando você estiver estudando, coloca assim, ó, igual, rand, abre parênteses, coloca um número, vírgula, outro número. Quando eu faço isso, ó, 4,3, com a palavrinha igual rand, o Word entende que eu quero um documento com 4 parágrafos, sendo que cada parágrafo tem 3 frases ou 3 períodos. Para você não ter que ficar digitando, né? Para não perder tempo. Então eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente já viu. Nós vimos o efeito taxado, ó. Eu não preciso selecionar a palavra para aplicar um efeito do taxado, ó. Basta posicionar o cursor em qualquer parte da palavra e aplicar o efeito taxado. Só não vai funcionar se eu clicar no início da palavra. Quando eu clico no início da palavra, por exemplo, e coloco o efeito da fonte, ó, só vai para o que eu digitar. Assim como, se eu coloco no final de uma palavra e aplico, por exemplo, estilo negrito, né, como a gente vai começar a chamar, só vai para o que for digitado, tá vendo? Agora, se eu colocar em qualquer parte da palavra que não seja no início ou no fim, basta aplicar o comando da fonte, que a palavra já vai sofrer essa formatação, tá legal? Aí vamos supor que eu peguei aqui essa palavra digitar, apliquei o estilo negrito, o estilo itálico, o estilo sublinhado. Perceba que o processador de texto ele não vai desativar os outros comandos nesse caso, na verdade. Aí eu fui lá, apliquei uma cor da fonte e apliquei um efeito taxado. Não confundir o efeito taxado com apenas o sublinhado, tudo bem? Bom, aí vamos supor que você gostou da digitação dessa palavra, da formatação da palavra digitar. E você quer aplicar essa mesma formatação que você fez para a palavra profissional. Você não precisa aqui selecionar essa palavra e ficar aplicando todos os comandos de novo. Você vai usar o pincel de formatação. Como funciona o pincel de formatação? Primeiro, questões clássicas.
Você vai clicar na palavra que tem a formatação, clica uma vez sobre o pincel, perceba que o cursor já muda para o modo do pincel de formatação, e aí você vai lá e passa a brocha, ó, passa o pincelzinho. O processador faz com que o seu cursor volte para o modo de edição. A outra sacada que eu quero passar para vocês é quando a banca avança um pouco no pincel de formatação e ela cobra assim, ó. Tá, e como é que eu faço para aplicar isso aqui para as demais palavras? Não tem problema. Você vai fazer o mesmo procedimento. Seleciona ou clica na palavra que está formatada, só que em vez de dar um clique só, você vai dar um duplo clique. O duplo clique, você pode copiar, né, a formatação e sair colando, ó, de uma forma que, ao aplicar a cola da formatação, né, a colagem da formatação, ele não vai voltar para o modo de edição, a não ser que você aperte a tecla ESC de Escape, ou então você vai lá e clica de novo no pincel. Tudo bem? Então, em questões avançadas, é bem isso que a banca vai te cobrar, o duplo clique no pincel. Agora, para puxar aquela flecha final, o que eu quero que vocês memorizem também do pincel de formatação? Um recurso muito explorado pelas bancas. Você vai lembrar que você pode usar a tecla de atalho Ctrl Shift C, vai copiar a formatação. Aí você vai na palavrinha que você quer, Ctrl Shift V. Não é útil? Começa a utilizar todo dia, porque além de ser prático no seu dia a dia, você já vai estudar tecla de atalho. Ctrl Shift C, copia a formatação. Ctrl Shift V, aplica a formatação. Tudo bem? Essa é a melhor dica para você estudar tecla de atalhos. Prática. Então, voltando à questão aqui, ele falou na letra A de centralizar o texto. Para eu centralizar o texto, ou eu vou utilizar o comando aqui do grupo parágrafo, ó, esse é o ícone do centralizar o texto. Lembrando, você não precisa selecionar um parágrafo para aplicar um comando de parágrafo. Basta você posicionar o cursor em qualquer parte do parágrafo e aplicar, por exemplo, alinhar à esquerda. Tudo bem? Dica, pessoal, quando vocês estiverem estudando, posiciona o cursor no ícone, como eu falei, e ele vai te trazer a tecla de atalho. Ó. Então, para centralizar um parágrafo, nunca mais na sua vida aperta esse botão. Você já sabe que esse botão vai centralizar. Começa a usar essa tecla de atalho, ó, Ctrl E, de centralizar. Sabe por que não pode ser a tecla Ctrl C, de centralizar? Porque o Ctrl C já foi utilizado no copiar. Numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu passo várias dicas para vocês de memorizar essas principais teclas, tudo bem? Então, só por isso não era a letra A. A letra C falou em justificar o texto. Para eu justificar o texto, eu vou usar o comando do grupo parágrafo, que tem esse ícone, Ctrl J, ó. Então, assim, ó, nunca mais aperta esse botão. Você já conhece esse botãozinho aqui, não é verdade? Então, começa a aplicar a tecla de atalho, que no Word é Ctrl J, J de justificar. Tá legal? Voltando à questão aqui, marcou o texto como fim do documento, claro que não é a tecla de atalho Ctrl Shift C. Agora, a letra E, pessoal, ela tem uma tecla de atalho, tá? Ela também é bastante explorada em provas, para posicionar o cursor no início do texto. Então, como é que funciona? Estou com o cursor aqui no segundo parágrafo. Para eu posicionar o cursor no início do texto, claro, basta eu clicar lá, não é verdade? Mas as teclas que as bancas costumam cobrar, e você não pode ir para a prova sem saber também, é a tecla Ctrl Home, tá? Ctrl mais Home. Posiciona o cursor no início do texto. Então, mais uma coisa que você não vai fazer. Nunca mais faça isso. Vai lá e clica no início do texto. Você vai utilizar as teclas de atalho para ser prático no seu dia a dia e para você gabaritar a sua prova de teclas de atalho, tudo bem? Então, gabaritando essa questão para ver as demais, o gabarito foi tranquilo, né? Ctrl Shift C copia a formatação de um trecho e a gente fez as demais questões. Esse pincel de formatação, ele é tão explorado, mas tão explorado para essa banca, que ela fez várias questões e eu trago mais uma para a gente fixar. Sobre o pincel de formatação, ele quer a incorreta. Olha lá a letra A. Não é verdade que esse é o ícone dele? Representa a função do pincel de formatação. Está lá no grupo área de transferência. É ou não é verdade que a tecla de atalho dele é Ctrl Shift C? Quando você estiver estudando, já puxa uma flecha lá no seu material e lembra de como colar a formatação. Para eu colar a formatação é Ctrl Shift V. Essa é uma grande sacada do seu estudo. Quando você tiver um ícone que ele tem tecla de atalho e tem a funcionalidade para você puxar flecha, não perca tempo. Vá lá e puxa essa flecha que o teu cérebro vai ficar preparado toda vez que isso aparecer para você fazer isso e você vai acabar memorizando esse tópico, tudo bem? E a letra C, será que está correta? Clique 2 vezes no ícone
correspondente a essa função para aplicar a mesma formatação a vários locais. Perfeitamente correto. Sabe de onde é que as bancas tiram isso? Da própria ajuda do aplicativo, ó. Essa informação que a gente viu na letra C, ela está aqui. Quando eu posicionei o cursor no ícone, ele não traz ajuda do aplicativo? É daqui que elas tiram. Por isso que eu digo, comece a utilizar a ajuda ao favor de vocês, para vocês praticarem. Assim fica mais fácil de gabaritar, tá legal? E é também, na verdade, a letra D, que a tecla ESC, que vem de escape, de escapar, interrompe a função da cópia de formatação quando o pincel estiver ativo. Também perfeitamente correto. Então só não sobrou o gabarito letra E. O pincel, né? É que a banca gosta de induzir o candidato ao erro. Pincel, geralmente a gente usa para quê? Na prática, né? Não no Word, na prática. A gente usa para pintar. Agora, não é para copiar somente a formatação de fonte. Por isso que o gabarito aqui está errado. Ele copia a formatação de fonte, copia a formatação de parágrafo. Tudo bem? Ó, mais uma que ela repetiu aqui, ó. Word, para que serve o ícone? Então, o que eu trouxe aqui? Só para mostrar para vocês, pessoal, que essa questão ela é muito recorrente na sua prova. Eu quero passar mais uma sacada. Não confundir pincel de formatação com realce. Esse é o ícone do realce, ó. Um é um pincel e o outro é como se fosse uma marca-texto, para você realçar palavras, realçar trechos do seu documento. Também não podia ser letra C, né? Porque para aplicar bordas, esse é o ícone, lá do grupo parágrafo. E também não é letra E, muito explorado esse ícone também, tá lá do grupo parágrafo. Ele tem tecla de atalho. Toda vez que aparecer esse cara aqui, já puxa uma flecha e coloca a tecla de atalho. Mostrar tudo. Ctrl asterisco. Bastante explorado também, tá legal? Ó, e ela também já fez isso de novo lá em 2015. Para que serve esse ícone? Repetiu de novo em 2015. Qual que é o recurso do Word que copia a formatação de um caractere ou parágrafo? Lembra que a gente fez uma questão? Ela copia a formatação de um caractere ou parágrafo também. Então, na verdade, pessoal, é só para mostrar para vocês, tá? Cai demais o pincel de formatação. Você não pode ir para sua prova sem saber dele, tudo bem? Então aqui ficou a letra D também, ó. Copiar a formatação de um local e aplicá-lo a outro. Olha só quantas questões foram do pincel de formatação. A FGV também adora repetir esse cara, ó, pincel de formatação. Então o fato é o seguinte, eu quero passar para vocês memorizarem. Toda vez que aparecer pincel de formatação, puxa uma flecha, coloca a tecla de atalho, Ctrl Shift C, mesmo a banca não te cobrando, tá certo? Uma outra sacada que eu quero passar é lembrar que o pincel de formatação, que está lá no grupo área de transferência, ó, você pode também acionar o ícone lá do área de transferência clicando sobre esse cara aqui, ó. Lá no grupo área de transferência, quando você clica nesse ícone, ele vai te mostrar as opções que você copiou. Muito poucas pessoas utilizam a área de transferência. O Microsoft Office mantém aqui até os 24 itens que você copiou. Muito útil quando você quer copiar e colar vários itens. Só que, claro, quando você usa a última opção de colar, ele vai colar a última coisa que você copiou. Você pode sair dando Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, e ao utilizar o grupo aqui, ó, a área de transferência, você pode escolher o que colar depois. Muito útil. Pratica aí para você ver como é que fica. Próxima questão. Considere que o espaçamento entre linhas de um parágrafo num documento criado no Word, isso também vale para todas as versões, seja 1,5 linha. Daí ele vai lá e pergunta, o que é esse espaçamento entre linhas? 1,5 pontos? Uma vez e meia maior? Uma vez e meia menor? De onde é que as bancas tiram isso, pessoal? Isso está lá no grupo parágrafo. O ícone do espaçamento entre linhas é esse cara aqui, ó. Já memoriza ele, que ele também cai bastante. E quando eu clico sobre esse botãozinho, ele traz as opções do espaçamento entre linhas. O que eu quero trazer com essa questão? Acompanhe aqui comigo aqui na prática. Se eu quero aumentar o espaço entre linhas desses parágrafos, eu posiciono o cursor no parágrafo, aciono o ícone do espaçamento entre linhas, ó, e você percebe que ao passar o cursor nas opções, ele vai aumentando o espaçamento entre linhas. Ó, 2. Ou então eu posso clicar no parágrafo, acionar o grupo parágrafo, ó, e aqui marcar o espaçamento entre linhas, simples, duplo, 1,5. O que eu quero passar com essa questão, pessoal? Um macete para você decorar, quando a banca avançar um pouco e cobrar o espaçamento entre linhas. Você precisa memorizar quais são os tipos de espaçamento entre linhas no Word. Esse macete é o macete da ex-mulher. Sempre quando eu tenho um tópico para decorar e acaba sendo difícil de você visualizar isso na prática, eu sempre trago algum macete, algum mnemônico. Então acompanhe aqui comigo como é que fica o macete da ex-mulher.
Esses são os tipos de espaçamento entre linhas no Word, ó. Exatamente, tá aqui. Múltiplos tá aqui. Pelo menos tá aqui. Duplo, simples e 1,5 linha. Por que o macete da ex-mulher? Olha a historinha como é que fica para você memorizar esses caras. A ex-mulher do PM. Na separação, ela pediu um duplex simples de 1,5 milhão. É uma historinha idiota, mas te ajuda a decorar os tipos de espaçamento entre linhas lá no Microsoft Word. Porque é muito fácil a banca induzir vocês ao erro e trazer, por exemplo, essa pegadinha que eu trouxe para vocês, ó. São espaçamento entre linhas exceto. Por que o gabarito aqui ficou letra D, ó? Porque no máximo não existe. Olha só como fica muito mais fácil de você lembrar quais são e quais não são, se você lembrar do macete. A ex-mulher do PM na separação pediu um duplex simples de 1,5 milhão. Então, cuidado. Não tem espaçamento triplo, é duplo. Cuidado. Dentro da caixa de diálogo, não tem espaçamento 1 linha, é 1,5 linha para você gabaritar, então, o macete da ex-mulher. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos várias questões aí para fixar, principalmente a parte de formatação de fonte, formatação de parágrafo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho e também de me acompanhar lá no Instagram. Lá eu tenho várias dicas e vários macetes para você também poder revisar, ó. E as questões estão lá com macetes, dicas. Não deixe de me acompanhar também no Instagram, tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.